Salve concurseiro, salve concurseira, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Aqui quem fala é Lucas Martins, advogado e professor de Direito Administrativo. Nosso foco aqui é só simplificar ao máximo a matéria para que você entenda com segurança e chegue na prova com muita tranquilidade para gabaritar. Se você está aqui, certamente, óbvio, você está estudando para o concurso da Polícia Penal do Estado do Ceará. E antes de qualquer coisa, você tem que estar no meu grupo gratuito. Nós temos um grupo gratuito no WhatsApp, você não paga nada para estar lá, onde eu estou compartilhando o tempo todo e comentando trechos de questões da IDECAM, sem cobrar nada. Nós estamos lá, posta a questão num dia, você responde no outro, sai o gabarito com comentários, além de materiais exclusivos, descontos exclusivos, link de aulas exclusivamente para a galera que está no grupo, enfim. Apesar de gratuito, cuidado porque as vagas são limitadas. Então, ó, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você entrar agora mesmo e fazer parte do meu grupo de Direito Administrativo para a PPCE. Tá legal? Claro, tá chegando agora também. Já aproveita para fazer a tua inscrição no nosso canal, curtir o nosso vídeo e, se puder, compartilha esse vídeo aí nos grupos voltados para o concurso da PPCE. É a forma mais nobre de você ajudar alguém que está dedicando tempo a produzir conteúdo e ofertar aqui de qualidade, diga-se de passagem, esse conteúdo para vocês, tá legal? E claro, se você quiser saber exatamente tudo de direito administrativo para a prova da PPCE, você de repente que já tomou bronca em administrativo em outros concursos para carreiras policiais e não quer mais tomar essa bronca, te convido a conhecer o meu curso chamado Direito Administrativo Direcionado PPCE. Além de toda a teoria vista no detalhe, a gente resolve várias questões IDECAM para cada um dos possíveis temas do conteúdo programático. Possíveis, pois a gente está com o curso já rodando antes da publicação do edital. Se você assistir isso pós-edital, já estaremos aí com o curso formatado para o que veio de administrativo no nosso programa, tá bom? Mas é isso, boa aula e espero você no final do vídeo. Tem um recado importante para você. Senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos de volta para mais questões sobre a administração pública na Constituição Federal. Artigos 37 a 41, questões da nossa banca da IDECAM. Vem comigo para a tela para a gente avançar e entrar agora na questão de número 21. Vamos nós, nos termos da CF, das normas pertinentes ao direito do trabalho, aqui veio em uma própria procurador, provavelmente, né, a disciplina de direito do trabalho veio junto no conteúdo programático. O município, ainda que adote regime estatutário na administração direta, adotará regime da CLT para os agentes de suas autarquias, de suas empresas públicas, ocupantes exclusivamente de cargo comissionado, contratados temporariamente para atender excepcional interesse público, resposta de suas empresas públicas. Por quê, professor? Pelo seguinte, as empresas públicas pertencem à administração pública indireta e são pessoas jurídicas de direito privado, galera. Cuidado com isso. Empresa pública, ó, é pessoa jurídica de direito privado. Como é pessoa de, atenção, direito privado, o regime de pessoal aplicado a quem trabalha lá é o regime típico da iniciativa privada. E que regime é esse? É o regime seletista, né? É o que ocorre, por exemplo, lá na Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública federal, na EBSER, que também é empresa pública federal. Quem lá trabalha é servidor seletista ou ainda empregado público. Quem trabalha em uma autarquia vinculada a um município que adota regime estatutário, quem trabalha em uma autarquia trabalha em uma pessoa jurídica de direito público. Pessoa jurídica de direito público. Logo, o regime de pessoal aqui é estatutário, né? Estatutário. Ocupante exclusivamente de cargo comissionado. Por ocupar cargo, aquele que ocupa cargo, seja cargo efetivo, seja cargo comissionado, é servidor estatutário. E o servidor estatutário, como o próprio nome já sugere, né, pessoal? Ele é regido por um estatuto. Ele tem regime jurídico funcional estatutário.
Contratados temporariamente é que é o servidor temporário. E o servidor temporário, turma, atenção, ó, o temporário, ele nem ocupa cargo nem emprego público. Ele exerce uma mera função. E por não ocupar cargo, o regime a ele aplicado não é estatutário. Por não ocupar emprego, o regime a ele aplicado não é seletista. Por ter uma mera função pública enquanto durar seu contrato, o regime a ele aplicado, ó, é o regime funcional específico. Tudo bem? Então, meu gabarito aqui é o item B. É uma questão que mistura regras constitucionais com aquela parte mais doutrinária, envolvendo a classificação dos agentes públicos, agentes políticos, particulares em colaboração, militares, agentes administrativos. Lembra disso? Ó, quando a gente trabalha os agentes públicos e trabalha na ótica da doutrina moderna, da doutrina contemporânea, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem aqui agentes públicos. Esses agentes públicos vão se subdividir em 4. Nós vamos ter aqui os agentes políticos, né? Nós vamos ter 2, os agentes administrativos, não precisa você ficar olhando para mim agora. Agentes administrativos, também chamados servidores públicos. Eu vou ter os militares. E eu vou ter aqui 4, né, pessoal? Os particulares. Os particulares em colaboração. Aí, ó, os agentes administrativos, também chamados servidores, eles vão se subdividir em 3. Eu vou ter aqui o servidor público estatutário, eu vou ter o servidor público seletista, e eu vou ter o servidor público temporário. O servidor público seletista é regido pela CLT, né? Regime funcional seletista, e ele ocupa emprego público. Já o estatutário tem regime funcional estatutário, ou seja, a ele eu aplico uma outra lei que não a CLT, e o estatutário ocupa cargo, seja cargo efetivo, seja cargo comissionado. O temporário vai ter como regime funcional um regime específico. E ele nem ocupa cargo nem emprego, ele exerce uma mera função pública. Não é assim que a gente aprende? Então, aqui para lembrar um pouquinho da classificação dos agentes. De todo modo, está aí o meu gabarito B de bola. A gente avança para a questão de número 22. Vamos lá, já está aqui na tela para a gente, ó. Para fins de teto remuneratório, e eu já quero lhe lembrar que o teto remuneratório tem previsão na CF, gente, lá no 37, inciso 11. 37.11 da CF. Para fins de teto remuneratório, fica facultado aos estados e ao município fixar em seu âmbito, mediante as respectivas constituições e lei orgânica, como limite único o subsídio mensal dos embargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25% do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo ao subsídio dos deputados estaduais e vereadores. Galera, o detalhe aqui é o seguinte, o teto remuneratório tem previsão no 37, inciso 11? Tem. Só que eu tenho algumas regras sobre teto remuneratório em alguns parágrafos do artigo 37 da Constituição Federal. A exemplo do parágrafo 9º, do parágrafo 11 e do parágrafo 12. O que está previsto aqui na questão, você vai encontrar no 37, parágrafo 12, que é o limite único. O detalhe é que esse limite único só pode ser adotado, turma, por estados. A Constituição Federal, no 37, inciso 12, não possibilita que um município adote limite único, certo? Não possibilita. Então, ó, essa afirmação, o trecho apresentado,
ele não é verdadeiro na íntegra, não. Agora, olha só. Olha o que a gente tem aqui no item C de casa. Ele é falso, pois a possibilidade do limite único apontado no dispositivo constitucional não se aplica aos municípios. C de casa certamente vai ser aí o nosso gabarito. Bom, o que cabe a gente lembrar aqui, né? O teto remuneratório, turma, o teto geral, né? O teto remuneratório, ele pode ser subdividido da seguinte forma. Nós temos aqui o chamado teto geral, que também é aplicado no âmbito federal. Nós vamos ter a possibilidade dos estados e do Distrito Federal criarem seus subtetos. Então, aqui a gente tem, ó, os subtetos estaduais e distritais. E aqui eu tenho o subteto remuneratório municipal. O subteto municipal. Não é isso? Aí vamos relembrar juntos. O teto geral, pessoal, é o que se paga aos ministros do STF. E por que é teto geral? Porque no Brasil, nenhum agente público pode ganhar acima daquilo que se paga aos ministros do Supremo Tribunal Federal. E esse teto também é aplicado aos servidores federais. Só que a Constituição possibilita que os municípios adotem, nas suas respectivas leis orgânicas, o chamado subteto, que é o subsídio mensal pago ao prefeito. Então, se em determinado município foi adotado o subteto na sua lei orgânica, isso quer dizer que nenhum servidor desse município pode ganhar acima daquilo que se paga ao prefeito desse município. Tá certo? E aí, pessoal, no âmbito estadual, eu não tenho eu tenho alguns subtetos. O subteto aplicado ao pessoal do executivo estadual é aquilo que se paga ao governador desse estado. Já o subteto que se aplica aos servidores do legislativo desse estado é aquilo que se paga aos deputados. Nenhum servidor da Assembleia vai poder ganhar acima daquilo que se paga ao deputado. E por fim, né, pessoal, se o servidor é do judiciário, técnico judiciário, analista, o máximo que ele pode ganhar é aquilo que se paga aos desembargadores. Limitado a 90,25% do que se paga aos ministros supremos. Tem esse detalhezinho. Mas o ponto é, nós temos aqui um teto geral, nenhum agente público no Brasil pode ganhar acima do que se paga aos ministros do STF, e a Constituição dá a possibilidade para que os estados, o DF e os municípios adotem subtetos. O subteto aplicado no âmbito municipal é aquilo que se paga ao prefeito, de modo que nenhum servidor desse estado, desse município, pode ganhar acima daquilo que se paga ao prefeito. Quando aplicado no âmbito estadual ou distrital, o subteto varia conforme os três poderes. Se você é servidor do executivo estadual, trabalha na Polícia Civil, por exemplo, não vai poder ganhar acima do que se paga ao governador. Se você é do legislativo estadual, não pode ganhar acima do que se paga aos deputados. Se você é do judiciário, não pode ganhar acima do que se paga aos desembargadores. Só que quando eu vou para o 37, parágrafo 12, a Constituição ela dá uma outra opção, ó, aos estados e ao DF, que é ignorar isso aqui e adotar a todos os seus servidores, independentemente deles estarem no judiciário ou nos demais poderes, um único subteto, que é aquilo que se paga aos desembargadores. Isso aqui é o que a Constituição chama limite único. Aqui no estado do Ceará, por exemplo, a nossa Constituição estadual, ela adotou o limite único. E o que isso quer dizer? Que os servidores aqui do estado do Ceará, pouco importa se eles trabalham no judiciário, ou no legislativo, ou no executivo aqui do estado. Eles vão ter como subteto aquilo que se paga aos desembargadores aqui do nosso TJCE.
limitado a 90,25% do que se paga aos ministros do STF, tá legal? Então, a Constituição possibilita aos estados e ao DF a adoção do limite único, mas não traz essa possibilidade aos municípios, não. É exatamente por isso que o C é o nosso gabarito, tá bom? O B fala, falso, visto que o dispositivo constitucional, ou seja, o limite único, também se aplica aos deputados? Errado, não se aplica. Os deputados, eles têm uma forma de serem remunerados previstas na CF, eles não estão sujeitos ao chamado limite único, caso adotado no Estado. Falso, posto que o subsídio dos desembargadores do TJ limita-se a 90,25%. Falso, a 95%, não é 95%, é 90,25%, tá? E, na verdade, os desembargadores não estão mais limitados a esse percentual. Eles podem ganhar igual ao que ganham os ministros do STF. Quem não pode ganhar igual são os servidores do Estado. Esses vão ficar limitados aos 90,25%. Então, o nosso gabarito fica aqui no item C mesmo. Questão 23. A Constituição Federal e a Lei 6892, essa lei para a gente não interessa, é uma lei lá do estado de Rondônia, tá? O que nos interessa aqui é o que está na CF. Disciplinam os casos de acumulação lícita e ilícita de cargos públicos. O que me interessa aqui é o que diz a CF, a Constituição Federal, sobre a acumulação de cargos. E aí, sobre isso, mais uma vez, a gente vai ter, né, pessoal, o 37, inciso 16. Vamos lá. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações da União, do DF, do Estado, dos municípios, não alcançando, todavia, em empresas públicas e sociedades de economia mista. Isso está errado. A vedação à acumulação de cargos também se estende a empregos e funções públicas, por força do 37, inciso 17. Tá legal? Então, você não pode acumular cargos, mas também não pode acumular empregos nem funções públicas. Item 2. É permitida a acumulação de percepção de provento com remuneração decorrente do exercício de cargos acumulados legalmente? É sim. Basta dar uma olhada no 37, parágrafo 10, lá da nossa Constituição. O 37, inciso 16, ele proíbe a acumulação de cargos. Ele proíbe que você acumule 2 cargos, tirando aquelas exceções. Já o 37, parágrafo 10, aqui é diferente. O 37, parágrafo 10, turma, ele proíbe que você acumule provento de aposentadoria de um cargo efetivo do qual você já se aposentou, com a remuneração de um novo cargo que você venha a assumir. Eu me aposento como, guarda municipal, me aposento aos 65 anos de idade e eu acabei de passar para a Polícia Civil, para inspetor da Polícia Civil. Vou assumir aos 65 anos um cargo novo, mas eu já estou aposentado daquele cargo anterior. Quando eu assumo esse novo cargo, eu vou continuar percebendo o meu provento de aposentadoria do cargo do qual já me aposentei? Não, porque você volta à atividade, então você vai voltar a trabalhar, por consequência, vai voltar a receber remuneração. Para de receber provento. Quando se aposentar novamente lá na frente, aí você volta a receber provento. Então, a Constituição, em regra, proíbe a acumulação de cargos e também proíbe a acumulação de provento com um determinado cargo público. Mas lá no 37, parágrafo 10, nós temos algumas exceções. E uma delas é, você pode acumular provento de um determinado cargo do qual já se aposentou com a remuneração de um segundo cargo, caso esses 2 cargos sejam acumulados, caso eles fossem acumuláveis na atividade. Então, por exemplo, eu me aposentei como professor municipal e virei professor estadual. Eu poderia acumular os 2 cargos públicos de professor, então não tem problema eu receber o provento de aposentadoria do primeiro cargo com a remuneração do meu atual cargo público, já que são 2 cargos acumuláveis na atividade. Beleza?
Então, embora seja vedada a acumulação de provento com a remuneração de um novo cargo, não é vedada no caso de cargos acumulados legalmente. Tá legal? Ou seja, eu estou trabalhando como enfermeiro do HGF e do IJF. Me aposentei como enfermeiro do IJF, estou ganhando um provento pago pelo município. Mas continuo trabalhando no cargo lá do HGF, cargo estadual, eu continuo recebendo a remuneração. Vou ganhar o provento pago pelo município e continuo recebendo a minha remuneração paga pelo Estado, já que eu estou no HGF, que é um hospital estadual. A acumulação de cargos, ainda que ilícita, é condicionada à comprovação da compatibilidade de horários, e é mesmo, né? Isso está perfeito, de acordo com o que a gente aprende, mais uma vez, no 37, inciso 16 da Constituição Federal. E o 4, o servidor que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, será demitido de ambos os cargos? Não, né, pessoal? Ele não vai perder os cargos, ele vai ficar afastado. Mas quando ele for exonerado do cargo comissionado, ele volta para os cargos efetivos, não vai ser demitido. Então, ó, 2 e 3 corretos, 2 e 3 corretos. O meu gabarito está aqui no item C de casa. Vamos para frente, que atrás vem gente. Ó, questão 24. Assinale a alternativa correta de acordo com a regulamentação que a Constituição Federal confere à administração pública e tem os vencimentos dos cargos do Legislativo e do Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Executivo. Quem errar isso na prova leva um cascudo, hein, meu irmão? Porque olha o tanto de vezes que a gente comentou aqui o 37, inciso 12, né, pessoal? Bom, é para marcar o que está correto? É, acabou a questão. Acabou a questão. Agora, calma, porque essa questão aqui, ela foi anulada. E sabe por que foi anulada? Porque além do item A, que você sabe já está correto, 37, inciso 12, eu tenho outras 2 alternativas que também estão corretas. Muito provavelmente a banca queria que o candidato assinalasse a alternativa incorreta, no lugar de correta. Olha o B. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para os efeitos de remuneração de pessoal. Isso também está correto. A vedação, a vinculação e equiparação, que a gente também já trabalhou hoje, está no 37, inciso 13. 37, inciso 13. C. A vedação à acumulação remunerada de cargo público abrange as autarquias e empresas públicas, não alcançando, todavia, as fundações e sociedades de economia mista. Falso, porque alcança todos os entes da indireta. Além das autarquias e empresas públicas, também alcança fundações e sociedades de economia mista. Mais uma vez, o 37, inciso 17. Tá legal? E o item D de dado está correto. A administração fazendária, lembra disso? E seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição precedência, prioridade sobre os demais setores administrativos na forma da lei, correta, a gente até explicou isso, é o 37, inciso 18. 37, inciso 18, pessoal. Beleza? Ou seja, a questão foi anulada porque não tinha uma alternativa correta, tínhamos 3. Tá legal? Muito provavelmente era para marcar o incorreto, aí o C seria o gabarito, tá bom? Mas a questão foi anulada, de todo modo, questão legal para a gente ver mais uma vez incisos do 37, que a gente já trabalhou aqui várias vezes, né? 25, ó. A Constituição Federal traz expressamente alguns princípios que regem a administração pública, dos quais não se inclui aquela questão para ninguém zerar, né, pessoal? Eficiência está dentro, moralidade também, eventualidade não. Impessoalidade sim. No lugar de eventualidade, era para a gente ter aqui o quê, turma? Eficiência. Era para a gente ter aqui eficiência. C de casa, portanto, é o nosso gabarito. Questão 26, sobre as normas constitucionais sobre a administração aplicáveis
A Câmara Municipal de Serra, foi uma prova para esse município, né? Município do Espírito Santo. Câmara Municipal é um órgão, tá? É um órgão que pertence ao município. E município é pessoa jurídica de direito público. Quem lá trabalha ocupa cargo público. Vamos lá. É correto afirmar que servidores da Câmara Municipal podem livremente associar-se a sindicato? Podem. A Constituição ela não proíbe, ela assegura a livre associação sindical. Mais uma vez, a Idecan cobrando, ó, o 37, inciso 6º da nossa querida Constituição Federal. E se está correto, turma, em princípio, o nosso gabarito está aqui, né? Em princípio, o nosso gabarito está aqui no item A. Vamos checar se as demais alternativas estão incorretas. Teto remuneratório aplicável aos servidores da Câmara é o subsídio do vereador? Não. Lembra que caso o município adote subteto, o máximo que é pago a seus servidores não é o que é pago aos vereadores, é o que é pago ao prefeito. Ainda que o servidor desse município trabalhe no legislativo municipal, o subteto é um só, é aquilo que se paga ao prefeito. Falso. Então aqui, ó, prefeito. Prefeito é o 37, inciso 11, na parte que trata dos subtetos remuneratórios. Servidor da Câmara Municipal eleito para cargo de prefeito não faz jus ao afastamento? Errado, ele tem direito sim ao afastamento, tá legal? Ele vai assumir o mandato de prefeito, vai ficar afastado do cargo efetivo lá na Câmara enquanto durar o seu mandato. Terminou o mandato, caso não seja reeleito, ele volta ao cargo. Ele fica afastado, tem direito ao afastamento. É o 38, né? É o artigo 38. Servidor taquígrafo pode acumular o cargo com outro de nível superior na administração estadual? Gente, vamos lá. O taquígrafo não é professor e não é cargo na área da saúde, né? Seria um cargo técnico? Talvez, mas a gente não sabe se é um cargo técnico, né? Outro cargo de nível superior, dando a entender que seria qualquer cargo de nível superior, como se fossem dois cargos técnicos, né? Um cargo técnico com um segundo cargo técnico. Tem essa possibilidade? Não tem. Se o cargo de taquígrafo for um cargo técnico, ele poderia acumular com um outro cargo de professor. Cargo técnico mais um cargo de professor. Mas eu não posso acumular dois cargos técnicos, né? Aqui, ó, é aquela vedação do 37, inciso 16. Portanto, item A realmente é o meu gabarito da questão 26. A gente avança para 27. Vamos lá. É garantido ao servidor civil o direito à livre associação sindical. De novo isso, correto. Mais uma vez a banca cobrando o 37, inciso 6º, né? Correto. É para marcar o incorreto, tá, gente? Por isso que eu não marquei aqui ainda, ó. A proibição de acumulação de cargos públicos remunerados estende-se a empregos e funções públicas? Estende-se, sim, com base no 37, inciso, ó, 37, inciso 17. C. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período? Correto. É o que a gente tem lá no 37, inciso 3º, também já trabalhado. D. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécie remuneratória para efeito de remuneração de pessoal. É verdade, é vedada mesmo, também já trabalhamos isso. 37, inciso 13 da Constituição Federal. E o item é, somente por lei específica, poderão ser criadas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Falso. Seria correto até aqui, ó. Isso aqui está errado, e o fundamento, anota, é o 37, inciso 19, que a gente ainda não comentou na aula de hoje. 37, 19. Somente mediante lei específica poderão ser criadas as autarquias. E autorizadas autorizada a instituição das empresas públicas, sociedades de economia mista
e fundações públicas. Então aqui, pessoal, está errado porque as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas não são criadas por leis específicas. O que nós temos aqui é o seguinte, elas são a criação delas é autorizada. Elas são autorizadas por lei específica. Se está errado, a alternativa é ela que é a incorreta, está aqui o meu gabarito. Tá legal? Belezinha? O que vale a pena a gente lembrar aqui, ó, do seguinte. Nós temos aqui de um lado a administração direta e do outro nós temos a indireta. Na indireta, a gente tem aqui na direta primeiro, a gente tem União, Estados, Distrito Federal, municípios. Na indireta você tem aí o FASE, né? O FASE, F de fundação pública, o A de autarquia. Depois da autarquia eu vou colocar aqui a fundação pública. O S de sociedade e economia mista e o E de empresa pública. Qual é o detalhe? Com base no que consta expressamente no 37, inciso 19 da CF, turma, o que nós temos, né? Quando esses entes federados quiserem criar os entes da indireta, eles vão precisar sempre de lei específica, sempre. Só que no caso das autarquias, a lei já cria. Aqui eu tenho a lei criando, lei criadora. A lei cria uma autarquia, mas a lei não cria os demais entes da indireta. Os demais entes, ó, a empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública, esses entes não são criados, eles são autorizados por lei. Aqui a lei autoriza a instituição. Aí a lei autoriza a instituição das fundações, das sociedades de economia mista e das empresas públicas. Criar uma coisa, autorizar é outra coisa, por isso está errado o item 28. Vamos nessa, vamos chegar aqui até a 30. Ó. É garantia constitucional trabalhista estendida aos procuradores legislativos da Câmara Municipal de Sooretama, meu Deus, que é isso? Nos termos da Constituição Federal. Pessoal, aqui o fundamento para essa questão é o seguinte, ó. Quando você estuda direitos fundamentais, você estuda os direitos sociais e estuda os direitos sociais do trabalho, que estão lá no artigo 7º, né? Nós temos vários direitos trabalhistas lá no artigo 7º. Só que esses direitos trabalhistas, ó, direitos trabalhistas, eles são aplicados àquele que ocupa emprego público, né? O detalhe é que tem lá na Constituição o 39, parágrafo 3º, e esse 39, parágrafo 3º, ele pega alguns desses direitos trabalhistas e estende àquele que ocupa cargo, ou seja, estende ao servidor estatutário. E é isso que a banca está querendo saber. Dentre esses direitos trabalhistas mencionados nas alternativas, qual deles é estendido ao estatutário? É estendido ao ocupante de cargo público? Olha lá, é garantia constitucional trabalhista estendida aos procuradores legislativos da Câmara, nos termos da Constituição. O meu gabarito aqui, turma, vai ser remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, 50% ao do normal. Isso aqui, ó, para ser mais preciso na Constituição Federal, você vai encontrar, ó, extraordinário. Aqui no artigo 7º, inciso 16, como um direito trabalhista. Artigo 7º, inciso 16. Aí, quando eu vou lá para o artigo 39, ó, o que nós temos aqui no 39? 39, parágrafo 3º, ó. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público
vários direitos trabalhistas mencionados no artigo 7º. Dentre eles, ó, o 7º inciso 19. Tá legal? Então tá aqui a fundamentação. Item D é o nosso gabarito. Aquele que ocupa cargo público, turma, não tem aviso prévio proporcional, não vai ter também FGTS, né? Não vai ter vários direitos que a Constituição confere ao trabalhador. 29, o que nós temos aqui, ó? Vamos lá. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Judiciário não poderão... Professor, tá ficando chato, eu sei. Tá ficando chato, porque a gente tá repetindo muito, mas, meu amigo, isso é ótimo. Chega na prova, você não erra, mas nem a pau. Claro que o item 1 tá correto. Mais uma vez, o 37, inciso 12, sendo cobrado, né? E se o 1 tá correto, você já arrisca, não risca nada, né? Risca só o item alternativo é. 2, vamos lá. A remuneração e o subsídio, remuneração é parcela composta, subsídio é parcela única, dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, DF, municípios, dos detentores de mandato eletivo, dos demais agentes políticos e, além da remuneração de subsídio, ó, proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui está certo ou está errado? Isso aqui está certíssimo. É o teto geral. É mais uma vez a IDECAN cobrando o 3711. Então o item 2 está correto. Se está correto, você já risca aqui a alternativa D. Risca a alternativa B também. Resta saber se o 3 está correto. Vamos lá. É vedada a vinculação e equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal correto. Também já trabalhamos isso. É o 37, inciso 13, né, pessoal? Olha como esses incisos se repetem aí nas provas da IDECAN. Total, né? Então tá aí, ó. C de casa é o nosso gabarito. Tá aí para vocês. C de casa é o nosso gabarito 1 e 2. 1 e 2 não, perdão, é o item A. Né? Tô ficando doido aqui já. É o item A, os 3 estão corretos. Mais uma, vai lá. Olha só. Questão de número 30. Paulo pretende concorrer a um cargo público específico no estado de Rondônia. Ocorre que Paulo é considerado deficiente físico, pois possui cegueira total. Cegueira total. Em um dos olhos, é o que a gente chama visão monocular. Pedro, seu irmão, ciente da situação, desestimula Paulo a concorrer à vaga para deficientes, sustentando que o cargo específico pretendido exige visão binocular, ou seja, visão nos dois olhos. Observado o caso apresentado, segundo as disposições da lei complementar, que para a gente não interessa, o que interessa é o que a jurisprudência vai dizer sobre o assunto, é correto afirmar que... Bom, vou te antecipar aqui o gabarito, que é o item A. É assegurado a Paulo o direito de inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com sua deficiência. Porque nós temos um entendimento jurisprudencial no sentido de que aquele que tem visão monocular é sim considerado pessoa com deficiência. Nesse sentido, pode concorrer a vagas para deficiente. Agora, muito cuidado, porque o cego de um olho só, vamos dizer assim, ele é considerado deficiente. Mas o moco de um ouvido só, aquele que tem surdez unilateral, não é considerado deficiente. Coisa louca, né? O cara que tem visão monocular é considerado PCD para fins de concorrer a um concurso público. O que tem surdez unilateral não é. Questão mais jurisprudencial, mas está aí o nosso gabarito item A. Pessoal, vamos dar mais um último intervalo. Na volta a gente vem para resolver as últimas 10 questões das 40 dessa super aula. Você está aqui comigo mapeando aquilo que a IDECAN mais cobra dentro aí dos artigos 37 a 41. Vários incisos
se repetindo e você já está anotando comigo para enfatizar nesses que tem grande chance de estar na tua prova. Fica aí que a gente volta já já. E aí, pessoal, gostaram da nossa aula? Eu espero que sim. É uma aula trechinho que eu trouxe aqui para vocês de uma das várias aulas do nosso curso Direito Administrativo direcionado para PPCE. Aqui é uma aula onde eu resolvo, acho que umas 40 questões da IDECAM só sobre o tema administração pública na Constituição Federal. Artigos 37 a 41 da Constituição Federal. São 40 questões de IDECAM sobre esse tema e mais tantas outras sobre os outros temas do nosso conteúdo programático. Lembrando, esse nosso curso, ele quase que sempre está com alguma promoção. Neste momento, por exemplo, ele está com 40% de desconto e você ainda pode dividir em até 12 vezes no cartão. E além disso tudo, você ainda tem 7 dias de garantia para garantir esse preço especial, entrar no curso e já experimentar aí os primeiros módulos, ou seja, baixar os primeiros PDFs, assistir às primeiras aulas e ter a certeza que você não vai encontrar no mercado nenhum curso de direito administrativo tão completo, tão direcionado para PPCE como essa nossa isolada, certo? Então, ó, clica no link para você entrar agora mesmo e gabaritar o direito administrativo. Pode ter certeza, o teu concorrente vai ter problemas com a matéria, os nossos alunos não vão. E você tem tudo para estar lá comigo, hein? Quero você. Clica no link que está na descrição e vem para o nosso curso Direito Administrativo direcionado PPCE. Te aguardo lá.